Ian Braga. 13 horas, mais 37 minutos na cidade de Cajazeiras. Boa tarde, Jarismar Pereira. Boa tarde, professor Heberto Melo. Boa tarde, Raimundinho. Boa tarde, Henrique Cartacho. Boa tarde, Juninho das Mídias. Boa tarde a todos os amigos, todas as amigas que nesse momento já se encontram conosco ouvindo o programa Boca Quente Parte 2. Sintam-se abraçados por essa bancada. Você que nos acompanha pelo YouTube, você que nos acompanha pelo Radiosnet, pelo próprio rádio, pelo nosso site, o www.difusora1.com.br. Aquele abraço especial. Seja bem-vindo à bancada do programa Boca Quente Parte 2. No meu comentário de hoje, Jarismar Pereira, professor Heberto Melo, eu quero falar a respeito de um tema que me chamou a atenção. Eu estava assistindo, antes de sair de casa, uma discussão entre dois parlamentares e eles discutiam um piso salarial para a categoria de servidores públicos da limpeza urbana. Garis, pessoal auxiliar de serviços gerais, enfim. Essas modalidades que estão ligadas à questão da limpeza urbana. E aí, professor Heberto Melo e Jarismar Pereira, a discussão era uma discussão até engraçada, porque era uma discussão que estava sendo travada ali dentro do Congresso Nacional e uns diziam essa medida, essa ação, esse projeto de lei, ele não pode prosseguir, ele não pode ir adiante porque ele viola a Constituição Federal. Nós estamos criando uma despesa para os estados e para os municípios sem que se aponte a fonte de recurso. A Constituição não permite que seja criada uma despesa para um outro ente da federação sem que seja apontado qual é a fonte de recurso. Eu vou estar criando problema. Já pensou, professor Heberto Melo, se eu vou no supermercado, faço uma compra para mim e boto o senhor para pagar a conta, sem dizer de onde é que vai vir o dinheiro, sem apontar, sem te entregar o dinheiro, vou botar para tu pagar a conta. Então, inclusive, essa emenda à Constituição, que inclusive foi aprovada, a emenda à Constituição de número 128, ela foi aprovada, inclusive, após a aprovação do piso da enfermagem. Após a aprovação do piso da enfermagem, se aprovou essa emenda à Constituição, porque todas as categorias, naturalmente, começaram a defender a instituição do piso salarial para que pudessem exatamente ter uma dignidade, uma qualidade muito melhor. E a gente sabe, é mais do que merecido o piso da enfermagem, é mais do que merecido o piso para os profissionais da limpeza urbana. Mas o que se discute em Brasília, professor Heberto Melo, é a criação de mais despesas, a criação de mais encargos para outros entes da federação, sem que se tenha nenhum compromisso de ajuda, de auxílio, de financiamento, de colaboração. É criar dor de cabeça, meu amigo, para os outros, jogar para a galera, é fazer média. A realidade é essa, é uma turma que está buscando fazer média. E aí, professor, eu vi ainda dentro dessa discussão, eram entre dois parlamentares, um deputado do União Brasil chegou, levantou-se e disse o seguinte: então vamos fazer o seguinte para a gente resolver o problema. A gente não quer aprovar o projeto de lei? Para esse projeto de lei não ser derrubado, para que não seja apresentada uma ação direta de inconstitucionalidade contra esse projeto de lei, porque ele viola a Constituição Federal, vamos fazer o seguinte, vamos colocar no projeto de lei que o financiamento, a emenda à Constituição não diz que tem que ter um financiamento para criar uma despesa para os outros entes, vamos botar o financiamento no fim das emendas parlamentares, eu topo. São 50 bilhões, eu topo, eu abro mão das minhas. Eu topo, vamos botar aqui no projeto de lei, a gente acaba com as emendas parlamentares. Vamos botar aqui no nosso projeto de lei para a gente vender os apartamentos funcionais da Câmara, eles estão avaliados em 2 bilhões. Eu topo, eu nunca usei, o deputado dizendo. Eu nunca usei, não faço uso de auxílio moradia, eu topo. Vamos vender os apartamentos funcionais? Vamos botar mais o seguinte aqui, vamos acabar com a cota parlamentar, eu topo. Vamos acabar com a cota parlamentar também? Vamos diminuir pela metade o número de assessores? Eu topo, eu só tenho 7 no meu gabinete, eu topo. São 25, eu tenho 7 no meu. Eu topo, vamos acabar pela metade? De 25, a gente corta ali na metade, vai ficar 12, a gente deixa até 13. Não tem problema não, deixa 13. Vamos fazer assim? E aí acabou-se a discussão.
Abriu-se para votação, não se incluiu a sugestão desse deputado federal, Raimundinho. O projeto de lei na comissão foi aprovado sem que se constasse no seu texto a fonte de recurso. E aí, Jarismar, professor, você que está em casa, vai ser aprovado e o Supremo Tribunal Federal vai derrubar. Sabe quem é que vai passar como vilão dessa história? O Supremo. Supremo Tribunal Federal é contra o pessoal da limpeza urbana, o Supremo Tribunal Federal é contra esses profissionais. Não, gente. Existe um procedimento, existe um rito, existe um direito material que sobrepõe a uma legislação infraconstitucional, seja ela orgânica ou complementar. Não dá para sair brincando, não dá para sair atirando como se fosse a casa de mãe Joana, como se não tivesse regras. Não existe monarquia no Brasil, não. Não existe monarquia e absolutista, porque em monarquia parlamentarista não acontece esse tipo de coisa. Não é monarquia absolutista, não, onde alguém determina como é que vai ser e pronto, e acabou, e ninguém pode questionar, e não existe o que se seguir, tem que ser daquele jeito. Então, assim, é jogar pra galera. É uma turma que está jogando pra galera, e isso está muito claro. Isso é muito transparente. O compromisso é em passar a imagem de bacana, passar a imagem de bondoso, de generoso, mas na prática é uma tomada de ação para enganar besta. Para terceirizar culpa, para terceirizar responsabilidades. Porque compromisso, infelizmente, diante do que eu assisti hoje, está faltando. 13 mais 44, Boca Quente, parte 2, já no ar.